que possamos, Pai, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que vem do Senhor para a nossa vida. Que o Teu Espírito faça com que o nosso coração, com que a nossa atenção se volte nessa hora para a Sua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Nessa noite eu quero falar em João 8. Eu já preguei algumas vezes sobre isso. Eu quero pregar algo que Deus colocou no meu coração sobre João 8, do 1 ao 11. O título, A Confissão Necessária. O Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 até o verso 11. Nós vamos ler o verso de número 10 e 11, nos assentarmos e depois vamos passear no texto, tá ok? Verso 10 do capítulo 8 diz: Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Pode sentar. Algumas outras traduções são diferentes. Eu estou com a contemporânea aqui, uma tradução que eu gosto muito, a contemporânea. E alguns textos diz: vá e não peques mais. E nesse texto diz: vá, abandone sua vida de pecado, né? E eu quero falar um pouco sobre confissão, aproveitando que hoje é a ceia do Senhor, né? É importante a gente falar um pouco sobre confissão nesse dia. Eu sou de um tempo um pouco mais para trás, onde essa questão de confissão era comum. Hoje já não se vê muito essa prática de confessar e de colocar expostos os nossos pecados. Isso é importante. Existe uma prática não muito aceita e não muito praticada, que o Tiago diz na sua epístola, que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Então algumas pessoas dizem assim: eu não vou falar para o meu irmão o meu pecado, porque depois o meu irmão sai falando para todo mundo, aí é problema, né? Você sabe aquela história daquele outro que fala para o outro que ele tem um problema tal, e depois quando ele vai perguntar: e você, qual é o seu problema? Ele fala: meu problema é que eu sou fofoqueiro, eu não consigo guardar segredo. Então é um problema esse negócio, às vezes, de nós ficarmos falando, né? Às vezes é um problema que nós podemos resolver sem levar ao conhecimento. Estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas elas não conseguem guardar e não têm uma amizade sincera, verdadeira. Então as pessoas vivem entregando as outras e queimando as pessoas por aí. Isso aí a gente está vendo um monte. Mas no texto, o texto vai falar sobre julgamento, sobre confissão. Você já foi julgado alguma vez? Eu já fui julgado várias vezes. E às vezes somos julgados justamente e outras vezes injustamente. E é difícil quando somos julgados injustamente, né? Eu tinha um pastor, muito amigo meu, tenho, né? Que ele está vivo, e ele sempre dizia para mim: Edson, quem nos julga é Deus, então nunca julgue, mas deixe que Deus julgue, né, as coisas e até a sua própria vida. E isso é importante, porque quando nós confiamos a nossa vida ao julgamento de Deus, nós sabemos que Deus nos julga, em primeiro lugar, retamente, em segundo lugar, com misericórdia. Por isso que quando Davi errou, né, o profeta chegou e disse: olha, Davi, você tem 3 opções, você escolhe uma das 3 e... Então, qual foi a opção que ele escolheu? Eu quero cair na mão de Deus. Eu quero cair na mão de Deus porque Deus é misericordioso. E justamente foi o que aconteceu. Quando o anjo da morte já estava agindo, ele orou ao Senhor, pediu por misericórdia e Deus mandou o anjo parar. Então é claro, quando nós deixamos
que o julgamento parta sempre da parte de Deus, nós vamos sempre contar com a misericórdia, porque no tribunal dos homens não há misericórdia. Poucas vezes você vai encontrar misericórdia no tribunal dos homens. Talvez jamais você vai encontrar graça no tribunal dos homens. Mas no tribunal de Cristo, naquele que foi constituído por Deus Pai para ser o nosso advogado e também o juiz de tudo, porque Deus deu a ele o direito de julgar tudo e todas as coisas. Sabia que é Cristo que vai julgar tudo no final de todas as coisas? Esses dias eu até falei aqui não estamos ainda na mensagem, estou conversando. Esses dias até eu comentei alguma coisa sobre isso, né? Pilatos, por exemplo, foi aquele que julgou Jesus. Ele teve o direito ali e o privilégio, direito por causa da posição dele, privilégio porque ele poderia ter absolvido o Senhor, mas por causa da pressão dos religiosos, ele condena o Senhor, ele entrega o Senhor aos judeus para que os judeus pudessem executá-lo. Na verdade, foram os romanos, porque os judeus não podiam fazer isso. Mas, resumindo a história, né? Você lembra daquilo que Pilatos falou para o Senhor sobre a verdade? E Jesus disse: eu sou a verdade. Sabe, eu imagino aquele dia, naquele tribunal, quando Pilatos vai comparecer pela segunda vez, não como juiz, mas como réu. Jesus não será mais o réu, mas o juiz. E Pilatos terá a chance, então, de ouvir da verdade, que é Cristo Jesus. Ele que teve a oportunidade. É interessante como algumas pessoas chegam tão perto da luz, algumas pessoas chegam tão perto da porta do céu e não aproveitam, e perdem o privilégio de serem salvas, de terem as suas almas resgatadas pelo Salvador. Pilatos é um deles. Então, eu acho que essa cena eu quero estar presente para ver, que será uma cena muito interessante. Aquele que julgou o Senhor será julgado pelo Senhor de todas as coisas. E aí, como vai ser? Como será que ele vai sair desse julgamento? Não vai haver lavagem de mãos, porque Cristo não lava as mãos. Cristo, ele não se isenta da justiça, porque o trono dele é justiça e verdade. O cetro dele é justiça e verdade. A coroa dele é de justiça e de verdade. Ele conquistou o direito de ser Senhor por tudo aquilo que ele fez e viveu. Então ele será o juiz de tudo e de todas as coisas. Aqui tem uma amostra mais ou menos desse juiz maravilhoso. E no verso de número 1, quero que você agora acompanhe a mim. Eu vou discorrer o texto quase todo e você vai lendo comigo. Diz o seguinte, que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Não precisa falar o que ele foi fazer no Monte das Oliveiras, precisa? Será que ele foi fazer o que lá no Monte das Oliveiras? Foi passar umas horas? Foi, talvez, pegar algumas azeitonas? Não. Jesus não desperdiçava o tempo que ele tinha. Jesus, ele aproveitava cada instante, cada segundo do tempo precioso que ele tinha. Ele não viveu muito, ele viveu 33 anos e meio. Então ele sabia que esses 33 anos e meio deveriam ser, na verdade, investidos de uma maneira mais que desse retorno para ele, que pudesse retornar na vida dele. E você sabe qual é a coisa que traz mais retorno na vida
de um homem, da vida de uma mulher. Existem pessoas que usam mal a palavra quando diz: eu vou gastar um tempo, aí eu vou orar. Não, você não está gastando um tempo quando você ora. Você está investindo o seu tempo em oração. A melhor coisa que você pode fazer como homem, como cristão, a melhor coisa que você pode fazer como mulher é orar. A oração está um pouco fora de moda. Eu tenho um livro que tem um título que diz assim, que nós somos uma geração que desaprendeu a orar. É verdade, nós desaprendemos a orar. Não oramos tanto quanto antigamente. Oramos, mas não como antigamente. Tenho saudade das noites que passávamos em vigílias e oração. E eram vigílias de verdade. Começávamos às 11 e terminávamos às 6 da manhã. Não sei onde tinha tanto assunto, mas a verdade é que a gente ficava, e a gente orava, e a gente voltava para casa embriagado. Pastor, o que é isso? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A gente voltava de uma forma alegre, feliz, leve, e eu andava às vezes 7, 8 quilômetros para chegar na minha casa. Era um lugar que eu fazia vigília com os meus irmãos, assim quando eu iniciei o meu ministério. 7, 8 quilômetros. E eu não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada. Mas eu voltava alegre, feliz, cheio, pleno. Jesus, logo no final da festa, todos estavam preocupados em voltar para suas casas. Jesus, como um bom judeu também, ele ia nas 3 principais festas dos judeus, e esta era uma festa dos tabernáculos, que comemorava ali o tempo em que Israel viveu em tendas. E ele, assim que terminou a festa, e você sabe, no capítulo 7, no último dia da festa, ele se colocou num lugar de destaque, e ele falou aquela famosa frase: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Beba da água da vida. E aí as pessoas voltaram para suas casas, mas o Senhor foi para o Monte das Oliveiras, foi orar. Orar. Jesus ocupou o tempo dele em oração. Jesus era um homem que valorizava a oração. Hoje falamos sobre isso na escola dominical. Jesus valorizava a oração. Que valor você dá à oração? Que valor você dá, mulher, à oração? Que valor você, homem, dá à oração? Que valor você, jovem, dá à oração? A oração é muito importante, porque a oração é que faz com que nós sejamos forjados, com que o nosso caráter, com que o velho homem, com que a velha natureza, a velha criatura, seja cada dia mais diminuída. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco Deus, menos de mim mesmo, e mais de Deus vai surgindo dentro de mim. E uma coisa que a gente vê nesses meus 48 anos de cristianismo é que as pessoas que mais oram, as pessoas que mais estão perto de Deus, as pessoas que mais investem em sua vida na presença de Deus, são as pessoas mais misericordiosas, são as pessoas que têm muito mais compaixão. Não é interessante isso? Quando você vê um crente nervoso, quando você vê um crente irritado, quando você vê um crente chorando as mínguas por aí, reclamando, um crente resmungão, reclamão, você pode ter certeza que você está diante de alguém que não ora, de alguém que não tem uma vida de oração. Quando você vê alguém sem paciência com o irmão, quando você se depara com alguém que vive falando mal do irmão, cometendo o pecado da maledicência, apontando o dedo, mostrando os erros dos outros, você pode ter certeza que você está diante de alguém que não tem uma vida de oração. Porque quem tem uma vida de oração
não comete tais coisas, não pratica tais pecados. Você não vê Jesus sendo rude com as pessoas. Você não vê Jesus sendo alguém arrogante. Não. Sabe, é engraçado porque a gente vê na internet aí, tem tantos na internet, homens que se dizem homens de Deus, mas são arrogantes. Para mim, essas pessoas são charlatões, são enganadores. Para mim, são vazias de Deus. Não tem nada de Deus, não tem nada do céu na vida delas, porque elas maltratam as pessoas, porque elas humilham as pessoas, porque elas se sentem maior, porque elas se sentem inferiores. Pode observar para você ver. Vê aquele irmãozinho que está sempre orando. Vê aquele irmão, aquela irmã que está sempre ali, investindo horas e horas em oração. Chega perto dela, vai falar do seu defeito, vai falar do seu erro, vai falar do seu pecado. Você não vai ouvir uma acusação sequer. Você não vai ser condenado, você não vai ser acusado, você vai ser abraçado. Você vai receber apoio, você vai receber, meu irmão, carinho, incentivo. Vai te exortar, sim, mas a exortação é para te levantar, para te pôr de pé, diferente daqueles que vêm nos condenando. Porque a condenação, ela só destrói. Não existe esse papo de que, tem aí, sabe, aquele negócio que o pessoal fala, tem uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Toda crítica é para destruir. É para matar, é para destruir. Agora, esses homens que são homens de oração, essas mulheres que são mulheres de oração, elas jamais irão acusar você. Jamais irão condenar você por causa do seu erro. Elas irão abraçar você, orar com você, ajudar você a vencer o seu pecado, ajudar você a sair da sua dificuldade. Vai caminhar com você, andar com você, discipular você. Então a gente precisa prestar atenção. E a gente precisa, quando tivermos que falar de algum pecado ou de algum erro, procurar e selecionar algumas pessoas certas dentro da igreja. Porque talvez aquele que você procura é um grande acusador, e ao invés de levantar você, vai destruir você, acabar com a sua vida. Isso é o que mais tem dentro da igreja. Então eu tenho observado muito isso. Jesus não era um crítico, Jesus ele era construtivo. Jesus, ele erguia os caídos. Ele mesmo dizia, o Filho do Homem não veio para apagar o pavio que fumega, ele não veio para torcer ainda mais a cana que já está torcida, retorcida. Não, o Filho do Homem não veio para isso. O Filho do Homem veio para ministrar misericórdia, o Filho do Homem veio para ministrar amor, o Filho do Homem veio para levantar aqueles que estão caídos. A gente vê na igreja um bando de pessoas críticas, que só criticam, não apoiam, não ajudam. Por quê? Porque são irmãos, porque fazem parte de um grupo que não oram. Esses dias eu recebi lá no escritório as pessoas que foram abrir aqui o instituto, e eu disse para eles uma coisa: eu quero uma coisa de vocês. Eu quero que vocês misturem teologia com piedade. Está aí o Vini que ouviu, está o Moisés que me ouviu. Não foi isso que eu pedi? Se não tiver piedade na nossa teologia, se não tiver piedade na nossa vida cristã,
misericórdia, não haverá compaixão, não haverá. O que nos faz sermos misericordiosos, piedosos, compassivos, longânimos, é termos piedade. E a piedade não se adquire lendo. A piedade não vem de você ficar lendo. Você pode ler todos os livros que você quiser. Você pode ler a Bíblia todas as vezes e todas versões. Não. A piedade vem da oração. Piedade vem da oração. E Paulo disse que nesses últimos dias, você viu que eu nem entrei ainda, nem sei, já tem meia hora aqui, eu não sei o que eu vou fazer. E Paulo disse que nos últimos dias o problema seria que os homens teriam forma de piedade. Sabe o que é forma de piedade, né? É uma bexiga. A bexiga parece que tem alguma coisa, mas quando você fura, ela faz... Acabou. E esses são os homens religiosos que nós estamos vivendo nesses dias. Voltando, a Bíblia fala no verso 2, dando continuidade, voltando para o texto, se não volto mais para ele, diz que de manhã cedo apareceu de novo no templo, que ele mais gostava de fazer. Orar, estar no templo, orar, estar no templo. Você nota a conexão que existe? Olha a conexão que tem, vida de oração, templo, templo, vida de oração, oração, templo. Essas duas coisas caminham juntas. Elas andam juntas. Sabe, porque às vezes você não tem vontade de vir na igreja, porque você não ora, meu irmão. Sabe por que você às vezes prefere ficar na sua casa, curtindo lá? Porque você não tem uma vida de oração. Sabe por que Davi declarava: a minha alma tem sede de ti? Porque ele era um homem que orava. Um homem de vigílias. Um homem que clamava a Deus e que buscava Deus incessantemente, e ele foi logo no templo, e a Bíblia diz que todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para ensinar. Jesus buscava sempre oportunidades em todos os lugares. Ele era um homem que estava de olho no tempo, ele era um homem que estava de olho no plano de Deus, e ele enxergava as coisas, ele via as coisas. Nós somos hoje cegos porque não olhamos para o reino de Deus, preferimos olhar para o reino dos homens, e gastamos os nossos dias no reino dos homens, e gastamos o nosso tempo nas coisas dos homens. E quando a gente acorda, acabou a vida, acabou-se o tempo, perdemos a oportunidade de granjearmos, de construirmos o reino de Deus. Perdemos a oportunidade, deixamos passar, deixamos escapar pelas mãos a oportunidade de criarmos, de termos riquezas do reino dos céus. Jesus disse: não ajunteis tesouros só nessa vida, não ajunteis tesouros só nessa terra, mas ajunteis tesouros nos céus. Como isso é possível, meu Deus? Jesus está nos ensinando, Jesus está nos mostrando que essa ligação, essa conexão, eu e Deus, eu e o homem, eu e Deus, eu e a sociedade, eu e Deus, eu e o mundo, Ele está nos mostrando. Sabe, existem algumas pessoas que têm uma dificuldade para entender algumas coisas, que eu não sei como e porquê. Deus me tirou do mundo, para quê? Por que Ele me tirou do mundo? Para me encher dEle, para me encher de Cristo, para me encher do Espírito dEle, e aí me devolve para o mundo.
e diz: eu vos envio. Eu vos envio. Então Deus não quer a gente trancado aqui igual nós estamos. Deus quer que a gente saia para fora. Deus quer que a gente vá até onde os famintos estão. Deus quer que a gente vá até onde aqueles que estão em trevas, que estão entregues ao pecado, vendidos ao pecado, sejam alcançados pela mensagem do Evangelho que transforma e que muda. Então, essa é a minha tarefa, esse é o meu chamado. Ah, mas o senhor é pastor. Não, é o chamado da igreja. A igreja hoje prefere se envolver em coisas sociais. As igrejas hoje estão mais preocupadas em construir salas de ensino, ao invés de salvar almas, ao invés de buscar o perdido. Estávamos falando na escola dominical isso hoje. A igreja de ontem era uma igreja que olhava para os pobres. A igreja de ontem era uma igreja que saía e ia atrás do pecador. A igreja de hoje é uma igreja que assenta e diz: venha, pecador. Aonde você viu isso na Bíblia? Aonde está esse versículo na Bíblia? Que o pecador tem que vir? Não! Nós é que temos que ir até os pecadores. Nós que fomos enviados, nós que fomos levantados por Ele como reconciliadores. Nós temos a mensagem da reconciliação e é nós que vamos lá, é nós que vamos fazer esse papel, é nós que vamos levar a mensagem. E nós devemos viver de oportunidade em oportunidade, tempo e fora de tempo, em todo momento, toda hora. Devemos ter sempre em nós aquele senso que o Senhor tinha, que cada oportunidade não deve ser desperdiçada, mas deve ser aproveitada e investida no reino de Deus. Eu devo fazer todas as coisas para a glória de Deus. E assim eu estarei ajuntando tesouros no reino dos céus. Eu devo ganhar almas. Eu devo dar bom testemunho. Eu devo fazer boas obras. Tudo isso trará galardão e fará com que o meu tesouro no reino dos céus seja acrescido e aumentado. Bom, aí no verso de número 3, você está vendo aí, até o 5 diz: os mestres da lei, que também frequentavam ali, os fariseus, trouxeram a Jesus uma mulher apanhada, o quê? Em adultério. E puseram-na no meio do grupo. E disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. E na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Sabe, meu irmão, os fariseus, os escribas, eles eram conhecedores da lei. Conhecedores da lei. Eles conheciam, os escribas. A palavra escriba significa aqueles que copiavam as escrituras. Fariseu era o fiscal da lei. Olha que coisa incrível. Sabe, mas aí você vai entender o que é o religioso. O religioso é o fariseu e o escriba. Quanto tempo você acha que esses fariseus e escribas estudaram as escrituras? Quanto tempo você acha que eles ficaram e gastaram estudando as escrituras? Para não dar em nada, para não virar nada. O que adianta nós virmos da igreja, ouvirmos o sermão, participarmos da igreja e não dar em nada? O que adianta? Você acha que é isso que Deus projetou para a minha vida? Você acha que é isso, essa vida que Deus projetou para você? Os fariseus que gastaram inutilmente tentando aprender as escrituras e não aprenderam nada. A letra mata, o espírito é que vivifica.
diz a palavra. Não adianta eu ter o conhecimento dentro de mim, se em mim não tiver a compaixão, a misericórdia, se em mim não tiver o amor. O que está escrito lá, naquele hino maravilhoso que Paulo relatou em 1 Coríntios capítulo 13? Ainda que eu tenha o dom de falar a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu tenha todo o dinheiro do mundo, e eu doe todo o dinheiro do mundo, ainda que eu tenha a fé capaz de transportar os montes, ainda, mas ele diz, mas se eu não tiver amor, nós estamos diante de uma cena, nós vamos ver agora uma cena de fariseus, escribas, que apanharam uma mulher no ato, e ela foi apanhada no ato mesmo, não é que disseram, ali tem uma pessoa que... Não, ela foi apanhada no ato, e foi levada pelos cabelos, arrastada, porque isso era que a lei mandava, que arrastassem ela pela cidade até chegar a uma autoridade, para que a autoridade julgasse e desse uma sentença para aquela mulher. E lá estavam os homens, pela qual todos achavam que devia haver neles misericórdia. É engraçado que às vezes nós procuramos misericórdia na casa de Deus e nós não achamos misericórdia na casa de Deus, que é a casa da misericórdia. É maluco isso, mas às vezes nós procuramos compreensão na casa onde todos deveriam compreender a dor do irmão, o sofrimento do irmão, mas nós não encontramos compreensão. Às vezes nós procuramos que alguém nos entenda e seja longânimos conosco, na casa da longanimidade do Deus que diz, eu sou Deus longânimo, mas os meus filhos não são longânimos. Sabe o que é longanimidade? Essa palavra no grego, ela vem dos mergulhadores. E os homens eram testados, Carlinhos, pelo fôlego que eles tinham. Quanto mais fôlego, mais longânimo você era, porque você alcançava o fundo do mar para buscar pérolas e coisas assim. Então, quanto mais tempo você ficava, mais longânimo você era. A igreja não é longânima. A igreja não é longânima com o mundo. A igreja não é longânima com os irmãos. A igreja não tem misericórdia. A igreja não tem compaixão. A igreja... Meu irmão, eu preciso ter cuidado, senão eu me torno um religioso, um apontador de erros, um acusador entre os meus irmãos. O diabo nem precisa, eu faço o trabalho dele. Eu aponto o dedo, eu acuso. Aqueles homens, durante tantos anos, ouvindo a lei inutilmente. Agora eu te digo a você, se você entra e sai da igreja, se você ouve uma vez, 2 vezes por semana o sermão, e isso não muda as atitudes, não muda, meu irmão, você se tornou um religioso. Você se tornou um homem da letra. Você se tornou um acusador. Nós não podemos ser assim, não podemos aceitar esse tipo de coisa entre nós. Não. Esse é o lugar da compreensão. Esse é o lugar da aceitação. Esses dias eu fui abordado por um dos jovens que disse assim, pastor, eu vou levar meu amigo na igreja, só que tem um problema. Os pais, eles são homoafetivos, 2 homens. E aí? Eu falei, irmão, diga para eles que eles serão bem-vindos, porque a igreja está aberta para todos, mas não para tudo. Eu não posso impedir que uma pessoa entre aqui, mas eu tenho que pôr regras.
Ela não pode fazer tudo o que ela quiser aqui dentro. Mas todos são bem-vindos. Todos são aceitos. As pessoas têm uma mania de dizer que o nosso Deus é homofóbico, que os cristãos são homofóbicos, que a prática religiosa é homofóbica. Não, não somos homofóbicos. Amamos todos eles. Não concordamos com suas práticas. Eu amo o alcoólatra, mas não concordo com o alcoolismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, dizia a nossa pastora, a filósofa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha que profundo. Se você não entendeu, nem eu. Tá? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou aqui para receber, estou aqui para amar, estou aqui para aconselhar. E amém. 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 Porque esse é o Evangelho. Paulo dizia que a igreja que ele tanto amava, que era a igreja de Corintos, talvez a igreja que ele mais amou e a igreja que mais fez Paulo sofrer. Que coisa engraçada, aquilo que nós mais amamos é aquilo que nos faz mais sofrer. Ele dizia, vocês aqui são ex. A igreja de Corinto era uma comunidade de ex-prostitutas. Ele dizia, ex-homossexuais, ex-ladrões, ex. Esse é o reino de Deus. Sabe, Deus não nos colocou aqui nesse bairro, Deus não nos colocou aqui nesse lugar para ficarmos condenando as pessoas que entram aqui. Mas para receber essas pessoas e amar essas pessoas e mostrar para elas o erro. E dizer, se você quiser ajuda, nós podemos te ajudar. Nós podemos te ajudar. Conte conosco. Estamos aqui para isso. Nós precisamos. Hoje, a pergunta entre nós de manhã foi, a igreja está preparada? Eu disse, não está preparada, a igreja não está preparada. Não é essa igreja, é a igreja no geral não está preparada. A igreja não está preparada para muitas coisas. Olha a igreja antigamente como era. Olha a igreja. Era essa igreja. Sabe o que eles esqueceram? Esses homens eram autoridades. Eles eram autoridade. Eles representavam a autoridade. Eu falei para vocês que os fariseus, eles eram os fiscais da lei. Eles fiscalizavam se você não estivesse fazendo algo certinho, ficava de olho lá o dia inteiro. Eles esqueceram do mais essencial. Eles esqueceram que a autoridade deve ser baseada na compreensão. A autoridade deve ser baseada na compreensão. Eu tenho que tentar compreender. Jesus foi o homem de maior autoridade que esteve nesse mundo. E ele compreendeu todos que vinham até ele, todos que se achegaram até ele, todos. Jesus mansamente, humildemente compreendia, estendia a mão, amava, ajudava, apoiava, libertava. Nós não podemos usar a autoridade que Deus nos deu para massacrar as pessoas, para condenar as pessoas. Não podemos usar a autoridade que Deus nos deu como igreja, reconciliadores que nós somos do homem com Deus. Não podemos usar essa autoridade para dizer esse serve, esse não, esse sim, aquele não, esse não. Ah, quem me colocou como juiz? Quem me colocou? Não podemos. Nós devemos aceitar aqueles que o Pai envia, aqueles que o Pai manda. Essa é uma casa de doentes. Dizia isso agora mesmo ali, no escritório. Alguém me dizia ali no escritório, pastor, eu não posso ficar aqui, pastor, porque eu estou cheio de pecado. Falei, então me leva junto, porque eu também tenho um monte de pecado. Me leva junto que eu quero ir embora.
Que é isso? Eu sou doente, por isso eu estou aqui. Se eu tivesse 100% redondinho, meu irmão, vou parar com isso. Nós precisamos, nós necessitamos, nós todos somos necessitados, precisamos do socorro de Deus. E é daqui que a gente recebe, é aqui que nós temos o apoio, é aqui que nós temos a compreensão, é aqui que você, quando chega com a sua dor, com a sua dúvida, com a sua dificuldade, eu tento animar você, ajudar você, apoiar você. Agora, o que a gente nunca pode deixar de esquecer é que um dia você foi ajudado. A ingratidão é uma coisa que impera dentro da igreja. Eu dizia esses dias, a ingratidão estava presente já no ministério do Senhor Jesus. Naqueles 10 leprosos, 9 foram embora e não disseram nem obrigado. Só um voltou, o que voltou era samaritano e disse, muito obrigado, Senhor. E Jesus disse, porque você voltou, a tua fé te salvou, vá em paz. Ou seja, o único que foi não só curado da lepra, mas foi salvo, teve a sua alma salva. A gratidão salva. A gratidão, meu irmão, faz a gente destacar-se dentro de muitos, de uma multidão. A gratidão nos faz ser diferentes. A gente está cansado de ver pessoas, você ajuda a pessoa, você socorre, você apoia, você dá todo o suporte. Você pega o filho, você levanta, e a pessoa tem problema com o homossexualismo, você consegue, é uma luta, é lesbianismo, você vai lá, você luta por aquela menina, aquela moça cresce, casa, vive entre nós, de repente, nem fala tchau, nem fala tchau. Sabe o que o reino de Deus parece? Para essas pessoas parece a casa da mãe Joana. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Que é isso, meu irmão? Esse tipo de atitude não é tipo de atitude de crente. Tenha postura, tenha caráter. Não gospe no prato que você comeu. Eu já fui de muitos ministérios. Tive um problema seríssimo com o meu primeiro pastor. Não quero falar aqui, mas alguém já sabe. Mas eu nunca falei mal dele, eu nunca critiquei ele, mesmo tendo toda a dificuldade, quase no final da vida dele, eu recebi ele na minha casa, ficou 5 dias comigo, e tratei ele da melhor maneira, dei meu quarto para ele, honrei ele até o fim, mesmo com tantos desvios no caráter. Se o seu pastor não tem problema de caráter, se o seu pastor não tem desvio de caráter, honra o teu pastor, meu irmão. Está chegando um tempo que você vai ver, não terá mais pastores de caráter, homens sérios. Você vai ver o quanto essa geração vai sofrer, o quanto esse povo vai sofrer. Valorize o seu pastor, valorize aqueles que são de verdade servos de Deus. Tem gente que dá mais valor a pastores de internet, escutam mais o pastor da internet do que o próprio pastor. Quando você tiver um problema na sua casa, você chama ele para ir na tua casa, então. Você vai ver. Você vai ter que pagar 50 mil para ele. Só tem charlatão. Só tem pastor hoje charlatão. Essa é a verdade, irmão. É a verdade. Eu sou de uma geração que não aceita, não suporta esse tipo de coisa. Infelizmente, é triste, às vezes eu e a pastora choramos junto de ver o que estão fazendo com o rebanho, o que estão fazendo com as almas. Valorize, meu irmão, valorize os seus irmãos, dê valor aos servos de Deus, dê valor àqueles que são gratos, dê valor àqueles que te ajudaram, dê valor àqueles que um dia apoiaram você, aqueles que um dia, quando você chegou bem em dificuldade, como diz a pastora, arrumou você, deixou você bonitinho, aí você hoje sai todo bonitinho e nem fala muito obrigado, viu?
Não sei nem porque eu deveria falar isso, mas tudo bem. Verso de número 6 e 7 diz o texto, que então diante disso, que eles deixaram aquela mulher ali aos pés do Senhor Jesus, e eles fizeram uma pergunta para ele, dizendo, ora, o que dizes? Queremos saber qual é a sua opinião, o que o senhor fala? Porque a lei de Moisés manda apedrejar, a lei de Moisés manda matar essa mulher, e nós queremos saber qual é a opinião do Senhor. Se Jesus, olha só que interessante, abraçasse a lei, se Jesus abraçasse a lei ali, Sandra, ele talvez perderia aquele posto de misericordioso, de um homem cheio de compaixão, que veio para morrer pelos pecadores. Ele carregou por muito tempo um lema, um slogan que dizia, amigo dos pecadores. Então, se ele abraçasse a lei e dissesse, apedreja mesmo, ele perderia ele deixaria de ser o compassivo, o amoroso, o misericordioso. Por outro lado, se ele então deixasse correr solto, ele criaria um problema muito sério, porque você não pode destratar a lei de Moisés. Como você destrata a lei de Moisés assim? Mas o nosso Senhor é muito sábio, e diz o texto que ele então começou a escrever na areia. O que será que ele escrevia na areia? Alguns falam tantas coisas. Uns dizem que ele começou a escrever os 10 mandamentos. Outros dizem que ele começou a escrever o nome das mulheres, que aqueles homens que trouxeram aquela mulher ali, pega em adultério, já tinham tido relação com aquelas mulheres, e ele começou a escrever o nome de cada uma delas ali na areia. Uns dizem, outros dizem, eu não sei. Que tal a gente esperar aquele dia para perguntar para ele? Eu não sei. O fato é que aquilo que ele escreveu na areia fez com que aqueles homens fossem tomados de uma consciência. Às vezes nós perdemos a consciência com o tempo. Com o tempo nós achamos que não somos pecadores. Com o tempo nós achamos que nós somos santos, que já merecemos um par de asas e partiu. Não, meu irmão, você tem que abaixar sua consciência, você tem que trazer sua consciência para o nível normal. Todos somos pecadores diante de Deus, todos nós. A Bíblia diz isso, e não há problema nenhum em você se reconhecer como pecador, não há problema. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Paulo dizia, eu não tenho problema em afirmar, eu sou o principal dos pecadores. Se Paulo fala, eu sou o principal, imagina eu então. Imagina nós. Então, meu irmão, nós precisamos entender que essa questão de que eu estou numa posição melhor que você, que eu sou mais santo do que você, que eu ocupo um lugar muito mais elevado que você, isso é papo de religioso, é papo de escriba, de fariseu, que não consegue enxergar e ver o seu próprio erro, o seu próprio pecado. Essas pessoas deveriam fazer aquilo que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, do 1 ao 5, que diz, não julgueis para que não sejais julgados. E aí as pessoas pegam esse texto e dizem, está vendo? Não pode julgar. Não, não é isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo, olha, porque com a medida que você julgar, julgarão você também. Ele diz, antes de você julgar o seu irmão, tira a tora que está no teu olho e depois você tira o cisco do olho do seu irmão. A verdade é que o que o Senhor está nos ensinando aqui é que às vezes eu deixo de olhar para os meus erros, isso é o escriba e o fariseu, e olho para o erro do meu irmão, e ataco o erro do meu irmão, e aponto o dedo para o erro do meu irmão. Eu aprendi quando eu cheguei na igreja que isso daqui,
significa que o dedão, Deus está vendo você apontar esse dedo aí, ó. Você está apontando o dedo para o Carlinho. Deus está vendo, viu, Carlinho? E ó, 3 contra eu. 3 contra eu. Não, meu irmão. Não estamos aqui por causa disso e nem para isso. E o Senhor escrevia ali, demonstrando que eles, assim como a mulher, eram tão pecadores e culpados quanto ela. A verdade é que existem 2 tipos de culpados nesse texto. Os culpados que foram flagrados. Essa mulher ela foi pega no ato. Não tinha como ele escapar. Então ela não tinha o que fazer. Ela não tinha como dizer, não, eu não estava lá, não, de fato ela estava lá. E existe um segundo grupo, que é o grupo dos fariseus, e que é um grupo que está muito mais crescente entre nós, que é o grupo dos culpados escondidos, que é aqueles que não deixam transparecer, aqueles que se ocultam, aqueles que se camuflam, aqueles que se escondem. Sabe, nós temos, meu irmão, e isso é um problema sério e crônico que nós temos como cristãos, uma mania e um jeito, uma capacidade de costurar as coisas, de encerar as coisas, de pegar e tampar os nossos defeitos para os nossos irmãos não verem. Nós camuflamos o nosso pecado. A gente vem na igreja como um santo. E a gente anda. No tempo da minha mocidade, tinha uma irmã que andava com a Bíblia assim, ó. Nós falava, nossa, a maior santa da igreja. Lá vai a santa. Até que a gente descobriu que a capivara dela ia daqui do outro lado da rua. Era pecado de todo tipo. Mas quando ela chegava na igreja, nossa, nem bom dia, nem paz, nem nada. Olhar e jeito de santidade, pecados camuflados, pecadores que se escondem, culpados mascarados. São esses mais perigosos do que aqueles que foram pegos no ato. Esses são muito mais perigosos do que aqueles que vêm diante de alguns irmãos e dizem, eu pequei, eu estou errado, me ajude. Mais perigoso do que aquele irmão que talvez foi pego no ato ali, é aquele que toca, canta, prega, serve a ceia e vive uma vida torta, mas tudo camuflado, escondido. Tudo oculto. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Para Deus, os nossos pecados não são disfarçados. Deus vê o oculto. Sabe o que me dá medo? Às vezes a pastora fala de algumas coisas que dá medo nela. Uma coisa que me dá medo é que Deus vai nos julgar segundo a intenção do nosso coração. Isso é preocupante. Eu posso ter feito a melhor coisa, Edmir, mas se a intenção do meu coração não foi para Ele, eu estou reprovado. É a intenção que vale. As nossas intenções devem ter a direção dEle. As nossas intenções devem sempre mirar para a glória dEle. Então, essas pessoas que acham que os seus pecados jamais serão descobertos, que essas que vivem camufladamente, elas terão suas vidas poupadas, jamais. A Bíblia diz que nada se faz oculto que não haja de ser revelado. Eu conheço a vida de muita gente que por muito tempo o irmão escondeu o adultério por anos. Pastor escondeu o adultério por anos. De repente, meu irmão, isso é a glória de Deus. Deus não permite.
Deus não permite, é para a glória dele. Ele faz vir o pecado à tona. Moisés dizia: o vosso pecado vos achará. Não adianta você tentar fugir do seu pecado, não adianta você querer esconder o seu pecado. A Bíblia diz: o seu pecado te achará, meu irmão. Então, antes que você encontre o seu pecado na esquina, antes que você encontre o seu pecado numa noite escura por aí, confesse o seu pecado. Estamos falando de confissão hoje. Confesse o seu pecado, expõe o seu pecado, não fique escondendo o seu erro, não fique camuflando o seu erro. Lá estavam aqueles homens, todos acusadores, diante do Senhor, com aquela mulher jogada no chão. E eles todos camuflados, achando que iriam passar de fininho, de ileso e de bonzinho e de santos. Mas o Senhor, insistentemente, diz a Bíblia, pela segunda vez, diz o texto, eu quero que você olhe comigo, que a Bíblia diz que ele, como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: preste atenção nessa palavra, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E inclinando-se novamente, escrevia. Ele insistia para que a consciência daqueles homens fosse iluminada, para que a consciência daqueles homens fosse aberta, para que aqueles homens pudessem entender que quanto eles eram também pecadores, que diante de Deus não existe um só homem, um só, que não seja pecador. Eles eram tão pecadores quanto aquela mulher. O Senhor quer nos dizer que somente um homem que está livre do pecado tem o direito de exercer juízo sobre a falta dos homens. Você não tem direito de exercer juízo sobre o pecado de alguém, porque você também tem pecado. Eu não tenho esse direito porque eu também tenho pecado. Então nós não podemos exercer juízo sobre o erro de alguém. Não, não podemos. Devemos deixar para aquele que julga todas as coisas. É isso que a gente precisa compreender. Talvez eles pudessem, acusados pela consciência e pelo peso da pedra na mão de cada um deles, porque a Bíblia diz que eles já estavam com as pedras nas mãos para apedrejar aquela mulher, talvez o pecado pesou tanto, e eles foram soltando, a Bíblia diz, um por um, do mais velho ao mais novo, foram soltando as pedras e deixando aquela mulher. E aí o texto diz, porque eu preciso avançar um pouco, senão não termino, que quando eles ouviram isso, eles ficaram então pasmados, e eles se retiraram um a um, ao começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Quem é que ficou? A miséria e a misericórdia. Quem vence? Quem é que ficou? A grande miséria, a pecadora jogada, a pecadora condenada, a pecadora excluída da religião, excluída do convívio daqueles que se diziam homens de Deus, portadores da palavra de Deus. Que evangelho é esse? Que Deus é esse? Que não abre a porta para os pecadores, mas que fecha a porta para os pecadores. Que Deus é esse? A sorte dessa mulher e a minha sorte, a sua sorte, é que nós caímos na graça do misericordioso, é que nós caímos nas garras da graça, estamos enroscados até hoje na graça. É aquela rede que um dia nos arrastou,
que nos levou para perto dele, e até hoje estamos aí, desfrutando dessa graça maravilhosa. E aí eu quero dizer para você sobre a resposta de Deus sobre tudo isso. O verso de número 9 diz que ela ficou só, Jesus e a mulher. A resposta de Deus é: só Jesus pode tratar da sua culpa. Ninguém mais pode tratar da sua culpa. Não sou eu. Não é o psicólogo, não é o terapeuta. A sua culpa se resolve, você e ele. Ele é que tem o poder de perdoar os pecados. Só ele. Esses dias todos nós assistimos a partida do Papa. O Papa foi embora, papou e morreu. Papou e morreu. E ele carrega a sigla de que ele é o representante de Deus na terra, de que ele tem o poder de perdoar os pecados. Mentira. Isso é inaceitável. A Deus pertence o poder de perdoar o pecado e mais ninguém. Então só Cristo pode perdoar a sua culpa, só Cristo pode perdoar o seu pecado. Se você tem carregado o seu pecado, se você não aguenta mais a acusação da sua mente, da sua consciência, se o inimigo acusa você diariamente, a solução de Deus para você é o verso 9. Fique sozinho com Jesus. Fique você e ele só. Chama ele para uma conversa, põe uma cadeira e diz: senta aqui, Jesus. Eu vou contar tudo da minha vida. Eu vou confessar tudo para o Senhor. Ele é quem perdoa as nossas iniquidades. Não esqueça disso. Deus está falando. Você quer resolver o problema da sua culpa? Corra para Jesus. Corra para Ele. Hoje Ele é o seu advogado. Ele vai interceder diante do Pai por você, vai pedir por você a sua absolvição, seu perdão. Jesus é aquele que pode tratar da sua culpa, não importa qual seja. Talvez você traiu sua esposa, talvez você traiu seu marido, talvez você fez algo para o seu pai, algo para sua mãe, talvez você traiu a confiança dos seus pais. Corra para Jesus, manifeste, diga para Ele o seu pecado, e Ele vai curar a sua culpa, Ele vai tirar de você a sua culpa. Segunda coisa, a resposta de Deus: quando estamos com Ele, os nossos acusadores se calam. Porque você tem que estar com Ele, é sequência. Porque quando você está com Ele, aqueles que te acusavam, aqueles que te acusam, se calam. Se calam. Lembra-se de Romanos? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe. O Senhor faz um desafio em Romanos 8, que se levante os acusadores, que se levante alguém que possa acusar um dos meus remidos. Levante um que possa acusar um daqueles que foi justificado pelo meu sangue. Não há ninguém que possa, nem no céu, nem na terra, nem no inferno. Existem pessoas que tratam-se psicologicamente, são tratadas com remédios e mais remédios, porque elas não conseguem tratar com a culpa delas, e elas se sentem culpadas, de noite aquilo fala nelas, o acusador fala com ela, o acusador põe o dedo nelas, acusa elas, e elas vão cada dia morrendo, e vão se entorpecendo de remédios e remédios e remédios. A solução não está nos remédios, a solução está em Deus.
Cristo Jesus cala os seus acusadores. Verso de número 10, Jesus endireitou-se e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Quem vai te condenar se ele já te perdoou? Quem vai te condenar se ele já te justificou? Não pode. Não há mais condenação. Terceira coisa que Deus quer que a gente aprenda é que diante dele, Jesus, o nosso passado é esquecido e o nosso futuro é aberto. Glória a Deus! Olha o que diz o verso 11, respondeu ele e disse: nem eu também te condeno, enterra o seu passado, vá, siga em frente, vá. Em Cristo você pode pegar o seu passado ruim, sujo, escuro, e deixar ele ali e voltar-se para uma nova oportunidade, para um novo viver. Isso é evangelho. Em Jesus nós encontramos o evangelho da segunda oportunidade. Eu fui encontrado. Todos os dias ele me dá uma nova oportunidade. Todos os dias ele te dá uma nova oportunidade. Essa mesa significa nova oportunidade. Ele está chamando você e dizendo: faça uma nova aliança comigo. Esqueça o teu passado. Conserte hoje. O que importa daqui para frente. Vamos andar juntos. Vamos caminhar juntos. Não importa o que você já fez, não importa os seus erros. Deus não está interessado nos seus erros. Os seus erros Cristo resolveu lá na cruz. Diante de você, o teu Deus te abre, um futuro maravilhoso, glorioso, cheio de promessas de Deus para a tua vida. Deixe de ficar olhando para o passado, deixe de ficar olhando, meu irmão, para as coisas que você já fez, cometeu, os seus erros. Deixam para trás. Viva o novo. Viva a nova vida que Cristo tem para te dar. Porque 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram. Eis que tudo se fez novo. Verdade, pastor? Verdade. Tudo se fez novo. A Bíblia diz que até um novo nome você vai ter. Ah, que coisa linda, um novo nome. Você não gosta do teu nome? No céu você vai gostar, você vai ter um novo nome. Porque tem pai que põe cada nome nos filhos, que eu vou te falar para você, viu? É brincadeira, acho que ele estava lendo quadrinho de terror. Tem uns nomes aí que não dá. Mas no céu ele vai nos dar um novo nome, um novo corpo, uma nova vida. Oh, meu irmão, isso começa aqui, porque o céu começa aqui. O céu é para agora, não é para... Não é agora. É essa graça de Deus que traz o futuro. Essa graça que diz: eu não te condeno, vá em paz. Jesus estava fazendo vista grossas para o pecado dela? Não, porque a Bíblia diz agora: vá e abandone. O que eu gosto na graça é que a graça nos responsabiliza. A graça te responsabiliza, meu irmão. É de graça, mas não é tão de graça assim, não. Ela te responsabiliza. Graça barata? Não, aqui não. Para nós terminarmos, a aplicação disso tudo é que diante de Deus todos nós somos pecadores. Todos nós. Diante de Deus todos somos pecadores. E hoje você pode escolher do jeito que você vai voltar para a sua casa.
saindo, levando o seu pecado para casa. Verso 9 diz assim, que todos eles se retiraram um a um, a começar do mais velho até o mais novo. Voltaram sem confessar, carregados de pecado, e voltaram para suas casas. Você quer voltar para sua casa hoje carregado de pecado? A Bíblia diz, então, que existe uma segunda opção. Você pode admitir a sua culpa e vir a Jesus. Eu quero que você abra comigo no livro de 1 João. 1 João, verso 8 e 10, até o 10, 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, eu quero que você preste atenção que nesse versículo está no singular, preste atenção. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Preste atenção no verso 9. Se confessarmos o quê? Os nossos, plural, pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deixa eu falar uma coisa para você, para nós encerrarmos. Todos temos que ser perdoados do que fazemos e segundo, do que somos. No verso 9 desse texto de João, 1 João, fala pecados. São as coisas que fazemos. O fruto do pecado. O verso de número 8 fala do pecado no singular. É aquilo que nós somos. Somos pecadores. Por isso ele diz, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Somos mentirosos. Então eu preciso do perdão de Deus por causa dessas duas coisas. Pelos pecados que eu cometo e pelo pecador que eu sou. Porque você poderia dizer para mim, pastor, como aquele jovem rico disse, eu não adultero, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz mal para ninguém, eu não tenho meu nome sujo, nunca enganei, eu sou uma pessoa boa. E o Senhor Jesus reconheceu que aquele moço era bom, mas ele esqueceu que a essência dele, nós esquecemos que a nossa essência é má. A Bíblia diz que em pecado me concebeu a minha mãe. A Bíblia diz, meu irmão, que o Senhor, lá em Gênesis capítulo 6, observou que o homem é mau desde a sua meninice. A maldade está em nós, o mal habita em nós. Então é por isso que eu preciso do perdão, todos os dias. Mesmo que eu não cometa pecados, eu preciso do perdão porque eu sou pecador. Entendeu? O cigarro é fruto do pecado. Eu sou um fumante. Mas eu não fumo porque eu quero, é porque eu sou um pecador. Entendeu? Poderia usar aqui outro exemplo. Certo? O problema está na raiz. O problema está lá dentro de nós. E é aí que Deus quer atuar. Eu preciso do sangue de Cristo para o perdão dos meus pecados. Eu preciso aplicar o sangue de Jesus todos os dias que eu cometo pecados. Mas Jesus disse, carregue a sua cruz, Vini. A cruz resolve o problema do pecado. O sangue é para os pecados, a cruz é para o pecado. Só se mata o eu carregando a cruz. Só se mata o pecador que eu sou, levando a minha cruz todos os dias.
Eu quero que você feche os seus olhos. Me desculpe porque avancei o horário demais. Vou ser breve aqui agora e não vou tomar muito seu tempo, me perdoe. Mas estava muito desacostumado e aí você se perde mesmo, é comum. Você terá um tempo agora para que você repense, pense em sua vida, a sua vida em Cristo, a sua vida na comunidade. Talvez esse texto ou essa palavra você diz, isso não foi para mim. Isso foi para alguém que deveria ter ouvido. Se o fulano tivesse aqui, será que Deus não sabe o que faz? Eu precisava ouvir isso, por isso Ele falou comigo nessa noite. Eu preciso, meu irmão, mudar a partir de hoje. Eu preciso ter mais compaixão. Eu preciso ter mais longanimidade, mansidão. Eu preciso tratar os meus irmãos, as pessoas que me conhecem, com muito mais amabilidade. Temos perdido a amabilidade. Não somos mais amáveis no trato uns com os outros. Não somos mais humildes no trato uns com os outros. Tratamos uns aos outros com arrogância, indiferença, superioridade. Ofendemos com as nossas palavras, ofendemos, acusamos, apontamos os erros dos outros. Deus, que nessa noite, nessa ceia, o Senhor me ajude a não mais julgar o meu irmão antes de julgar a mim mesmo. Que eu não seja, Senhor, tão rápido em julgar a vida do meu irmão, que eu seja rápido em condenar os meus erros. Que eu jamais, Senhor, me alegre com a condenação de alguém, com o julgamento de alguém, mas que eu tenha compaixão. Me ensina a ter misericórdia por aqueles que erram. Me ensina a ter compaixão por aqueles que caem. Esses dias nós vimos, Pai, um dos seus soldados sofrendo acusações de todos os lados. Se retratando diante da mídia. Senhor, a que ponto chegamos? Acusamos, falamos. Mas quem de nós oramos? Quem de nós clama por misericórdia? Quem de nós estende a mão? Quem de nós jejua pelo irmão caído? Quem de nós, Senhor? Faça de nós uma igreja não de hipócritas, de fariseus, de escribas, mas faça de nós uma igreja que tenha a mesma compaixão que o Senhor Jesus teve enquanto esteve aqui, a paciência dele, a humildade dele esteja presente em nós. Tira de nós, Pai, todo o olhar altivo, toda soberba. Tira de nós. Nos ensina, Senhor. Paulo disse que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Ele nos colocou todos no mesmo patamar. Qualquer um de nós estamos suscetíveis a quedas, estamos fadados a cairmos. Tem misericórdia de nós e nos ajude, Senhor. Que a primeira atitude nossa ao vermos o nosso irmão caído não seja o apontamento de dedo, o falar
mas que seja o de misericórdia e o de compaixão, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu vou ler o texto e depois que lermos, o pessoal vai cantar. O horário já avançou muito, então eu quero ler em 1 Coríntios 11, 23, que diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que beberdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Eu não quero falar muito sobre isso, só quero falar duas coisas. Hoje nós temos um imenso privilégio, participarmos de uma ceia e de uma mesa tão farta quanto essa. Mas temos também uma enorme responsabilidade, que é de mantermos a nossa vida intacta em comunhão com o nosso Deus. Que possamos pensar nisso, como igreja em Cristo Jesus, que possamos examinar a nós mesmos. Assim o texto disse, e é a mesma palavra, quando Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a mesma palavra desse texto que diz: examine-se o homem a si mesmo. Não olhe o pecado do seu irmão, olhe o seu pecado. Eu vou olhar o meu pecado. Nós vamos nos preparar aqui, eles vão cantar. Se você é batizado, está em comunhão com Deus e talvez esteja nos visitando de outra igreja, convidamos você para participar conosco. Se você não é batizado, nós recomendamos que você não participe. Amém. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim,
Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com Ele sou liberto dos perigos e do mal, quando estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com Ele sou liberto dos perigos e do mal, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pegue na sua mão o pão, o suco aí da videira. O pão é uma representação do corpo de Cristo. Esse cálice que traz aí o suco da uva é uma representação do sangue de Jesus que foi derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. E nós vamos consagrar o pão, o cálice, e depois vamos comer e beber em memória do Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pelo teu sacrifício. Obrigado pela tua vida que foi oferecida naquela cruz em nosso favor. O Senhor tomou o nosso lugar, foi o nosso substituto, porque aquela cruz era minha, aquela cruz era nossa. Te louvamos porque o Senhor, pelo teu amor e misericórdia, se ofereceu em nosso lugar. Agora, diante do Senhor, queremos
consagrar o pão, que é um símbolo do teu corpo. Agradecemos pela tua oferta, agradecemos pela tua entrega, agradecemos pela tua morte, Senhor. Meu Salvador, queremos consagrar o cálice, que é o símbolo do teu sangue, que foi vertido na cruz. Obrigado, meu Senhor, pelo teu sangue derramado. Que o teu sangue venha tirar de nós toda acusação, tudo que o inimigo possa tentar nos acusar. Que o teu sangue possa trazer para nossa consciência pureza. Ó Senhor, que sejamos purificados. Eu te peço em nome de Jesus. O Senhor disse: isto é o meu corpo. Comam em minha memória. Comam o pão em memória do Senhor, dando graças a Ele. Bendito é o Senhor, meu Deus. Obrigado pelo teu sacrifício, a tua morte naquela cruz. Foi, Senhor, e é a nossa salvação. E Ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, feita pelo meu sangue. Bebam em minha memória. Bebam o cálice na memória, em memória do Senhor. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu novo e vivo caminho. Caminho que nos foi aberto, caminho que nos traz até a tua presença. Vamos para as nossas casas, mas vamos com o coração cheios, alegres, porque ficamos diante do Senhor. E durante esse tempo o Senhor derramou o teu bálsamo sobre nós. Participamos da ceia do Senhor. Que sejamos fortalecidos, que sejamos abençoados durante todo esse mês, guardados pelo teu sangue, protegidos, ó Deus, pelo teu sangue. Que o Senhor faça com que tenhamos comunhão uns com os outros, que possamos estreitar a nossa amizade, a nossa comunhão, porque isso agrada ao Senhor, meu Deus. Ó Senhor, que o pão traga para nós unidade, que sejamos unidos em torno do Senhor. Despeça o teu povo, abençoa o teu povo, dê uma semana de vitória para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Vamos terminar adorando, cantando, pode ser? Então vamos lá, vamos adorar o Senhor com alegria. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto desse novo coração, declara a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade.